E aí, galera do segundo ano, bom dia a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam em casa, né, curtindo essa quarentena maravilhosa. Então vamos lá, vamos dar continuidade das nossas aulas de EAD. A gente vai falar hoje um pouco, eu digo um pouco porque dilatação térmica dos líquidos é um assunto meio extenso, então a gente tem que ver ele com muita tranquilidade, não acelerar muito, né? Então, dilatação térmica dos líquidos. Primeira coisa que a gente tem que observar: os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Essa é uma observação muito importante. 2. Os líquidos não têm forma própria, né? Como a gente viu, quando você coloca um líquido dentro de um recipiente, a forma do líquido é a forma do recipiente que o contém. Assim, para analisar o comportamento térmico dos líquidos, a gente tem que levar em consideração o líquido propriamente dito e o recipiente que contém o líquido. Ou seja, são duas dilatações ao mesmo tempo. Tá? Então veja aqui esse desenho aqui maravilhoso. Eu tenho aqui um recipiente, ele contém um determinado líquido. Aí a gente começa a fornecer calor, há uma variação de temperatura. Como o líquido vai se dilatar mais do que o sólido, mais do que o recipiente, o que é que vai acontecer? Esse líquido ele vai transbordar, ou seja, esse líquido ele vai ser extravasado. Aqui a gente coloca um recipiente menor para colher justamente esse líquido extravasado. Tá? Então, a gente tem aqui que a variação volumétrica do recipiente vai ser gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Isso a gente viu quando trabalhou a dilatação volumétrica, né? Ou seja, a dilatação do recipiente. Daí a gente pode concluir que é a variação volumétrica? O V final menos o V inicial. Aqui a gente repete. V inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Eu vou passar esse menos V0 para o lado de cá. Então fica V igual a V0 mais V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Como eu tenho volume inicial aqui e aqui, o que é que a gente pode fazer? Colocar em evidência. Se eu coloco em evidência, eu vou chegar exatamente nessa fórmula aqui, ó. V vai ser igual ao volume inicial, que multiplica, aí entre parênteses a gente coloca 1 mais gama vezes variação de temperatura. Observem que, graficamente falando, a gente tem aqui, ó, temperatura por volume. Quando a minha temperatura for zero, observe que meu volume inicial ele não vai ser zero. Ele vai ser um outro número diferente de zero. Então a reta começa exatamente do meu volume inicial. E quanto mais você vai aumentando a temperatura, o que é que vai acontecendo? O teu volume vai se dilatando infinitamente. Tá certo? Então, graficamente falando, a dilatação térmica dos líquidos funciona dessa maneira aqui. Gráficos é um assunto muito importante que a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos com mais detalhe. A princípio, eu quero apenas que vocês visualizem essa fórmula aqui, porque a gente vai fazer agora alguns exemplos sobre essa fórmula e mais na frente a gente vai fazer exercícios sobre dilatação térmica dos líquidos usando o gráfico, que muitas vezes é muito cobrado em prova. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, eu vou ditar, eu não vou copiar para a gente ganhar tempo, e aí vocês vão pausando o vídeo e vão copiando a questão em casa. Beleza? Eu só vou colocar os dados aqui que eu vou precisar na minha resolução. Então vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: um recipiente contém 200 centímetros cúbicos de álcool. Então eu tenho aqui o meu volume inicial de 200 centímetros cúbicos de álcool.
temperatura de 30 graus Celsius. Então, tem uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Qual será o volume ocupado? Qual será o volume ocupado por esse álcool? Então, eu quero saber qual vai ser o meu volume final, certo? A temperatura final de 50 graus Celsius. Aí ele diz aqui, o coeficiente de dilatação cúbica do álcool, ou seja, gama, é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Tá ok? Então vamos lá. O que é que o problema nos dá? Volume inicial, temperatura final, e ele te dá aqui o valor de gama, que vale 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então a gente vai usar ΔV, a gente vai pegar essa fórmula aqui, ó, vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes a minha variação de temperatura. Ok? Então ΔV vai ser igual ao que é o meu volume inicial? 200 vezes, quem é gama? 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a minha variação de temperatura. Qual vai ser a minha variação de temperatura? A final menos a inicial. 50 menos 30 vai dar 20. Então, ΔV vai ser igual. Eu posso escrever 220 em potência, na forma de potência. Quem é 200? 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Quem é 20? 2 vezes 10. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui uma potência de expoente negativo. Então, a gente tem que transformar números na forma de potência de base 10. Então, vamos lá. Ó. 10 ao quadrado, 10 a menos 3 e 10. Repete a base e soma os expoentes. Ora, 2 mais 1 dá 3. Menos 3, 0. Então, automaticamente eu posso cancelar isso aqui. Ó. Cancelei isso aqui. Então, sobrou quem? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1,1 vezes 4. Então, eu tenho que ΔV vai ser igual a 4,4. Qual a unidade de medida? Centímetros cúbicos. Terminou aí? Não, não terminou aqui, porque ele quer quem? Ele quer o volume final. E como é que a gente calcula o volume final? É só a gente lembrar que variação volumétrica vai ser o volume final menos o volume inicial. Então eu tenho que ΔV vai ser igual a V menos V0. Quem é ΔV? Qual foi a minha variação volumétrica? 4,4. Isso aqui vai ser igual ao V final, que é o que a gente quer, menos, quem é o V inicial? 200. Passando menos 200 para o primeiro membro, a gente troca de sinal. Então fica V vai ser igual a 200 positivo mais 4,4. Então V vai ser quem? 204,4 centímetros cúbicos. Essa aqui é a resposta. O meu volume final é de 204,4 centímetros cúbicos. Detalhe, cuidado aqui nessa soma, tá? Cuidado aqui nessa soma. Então você tem 200. Eu posso escrever 200 como sendo 200,0. Por que eu coloquei vírgula 0? Porque aqui eu tenho uma casa decimal. Aí a gente coloca vírgula abaixo de vírgula e soma 4,402. Cuidado com isso aqui, tá? Muita gente desconsidera isso, aí erra. Eu já peguei prova que a pessoa colocou 24,4, né? Então isso é matemática básica.
fisicamente falando, a gente só tem aqui a forma, o resto é matemática. Mas não é uma matemática tão básica assim, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, ok? Por isso, dica, pegue livros do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e faça uma pequena revisão da matemática. E aí você não terá problema com física nem com química. Então vamos lá. Respondido o primeiro, vamos para o segundo. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um recipiente de vidro de volume interno 800 centímetros cúbicos, então eu tenho um volume inicial de 800 centímetros cúbicos, está completamente cheio de mercúrio, estando o conjunto a temperatura de 20 graus Celsius. Então eu tenho aqui uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Calcule o volume de mercúrio que extravasa do frasco quando o conjunto é aquecido até que sua temperatura atinja 70 graus Celsius. Então eu tenho aqui temperatura final 70 graus Celsius. São dados os coeficientes de dilatação cúbica do vidro. Então eu tenho aqui a dilatação cúbica do vidro vale 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, e dilatação térmica do mercúrio vai ser igual a 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então perceba a situação, você tem lá, ó, um vidro, e dentro desse vidro a gente tem mercúrio. Aí ele quer saber o que? Ele quer saber a dilatação volumétrica do mercúrio extravasado. Ele quer saber quem é ΔV. Ok? Então vamos lá. O que é que a gente pode perceber? Observe que o vidro e o mercúrio, eles têm o mesmo volume, 800 centímetros cúbicos. Certo? Então a gente pode dizer que a minha variação volumétrica vai ser quem? A variação volumétrica do mercúrio menos a variação volumétrica do vidro. Então, quem é ΔV? Que é a dilatação volumétrica do mercúrio? Velocidade inicial vezes... Velocidade inicial não. Volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura menos esse gama é do mercúrio, que foi dado aqui, ó, menos a dilatação volumétrica do vidro vai ser quem? V0 vezes gama do vidro vezes a minha variação de temperatura. Correto? O pessoal está aqui, ó, cada olho tá. ΔV vai ser igual. Que é o volume inicial? 800 vezes. Que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio? Está aqui, ó. 180 vezes 10 elevado a menos 6 vezes, qual foi a minha variação de temperatura? É só pegar a final menos a inicial, 70 menos 20 vai dar 50.
botar entre parênteses aqui, menos, abre parênteses novamente, volume inicial. Como a gente viu, o volume inicial do mercúrio é igual ao volume inicial do vidro, que também vale 800, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, está aqui, ó, 27 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é de quanto? 50. Agora é muita matemática, né? Agora é muita matemática. Então, o que a gente pode fazer aqui? ΔV vai ser igual a 8 vezes 10 ao quadrado. Estou escrevendo 800 em forma de notação científica. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 8, 800. Vezes 180, vezes 10 elevado a menos 6, vezes... Quem é 50? 5 vezes 10. Mesma coisa a gente faz aqui. 800 é 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 27 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10. Ficou meio esquisitinho aqui, mas dá para ver. Aí, pessoal, eu fiz os cálculos aqui para a gente ganhar tempo. Eu achei que ΔV vai ser igual a 6,12 centímetros cúbicos. Tá? Então aqui está a resposta. Dica: resolvam as potências, depois multiplique 8 vezes 180 vezes 5. Aqui, mesma coisa, resolvam as potências, depois multiplique 8 vezes 27 vezes 5. Quando vocês fizerem esse cálculo aqui e esse cálculo aqui, é só subtrair. Você vai encontrar esse valor aqui, 6 vezes 12 centímetros cúbicos. Ok?